Boa noite, turma. Tudo bem com vocês? Então, dando continuidade às nossas aulas sobre hormônios tiroidianos, nós já vimos muita coisa sobre eles até agora. Nós já vimos quem são eles, né? O TSH, o T3, o T4, quais doenças com a falta ou com o excesso desses hormônios podem ocasionar, que são o hipotiroidismo e a hipertiroidismo. Então, hoje a gente vai estar falando sobre os exames, quais são os processos de coleta, preparação, armazenamento, tá? Desses exames sobre hormônios tiroidianos, ok? Nós temos lá, então, como primeirão, tá? Que a gente vai estar comentando aqui, o TSH, que o nome desse exame vai ser dosagem de hormônio estimulante da tiroide, mas comumente as pessoas, quando elas vão, né, o médico marca lá, ele só marca mesmo realmente TSH, tá? O preparo do paciente deve ser feito antes, tá? Então, o paciente, quando ele leva lá o pedido do médico, né, do exame, a pessoa já deve estar preparada, tá? Por você ali, por quem for responsável, sobre os processos que ela precisa, né, antes de chegar lá para a coleta desse sangue. Então a pessoa deve saber que para o dia da coleta, tá, que for agendado, ela deve chegar até o local com no mínimo, tá, 4 horas de jejum, tá? Então ela não pode ter se alimentado. Também, se a pessoa fizer o uso de hormônios tiroidianos, deve ser comunicado. Então você tem que comunicar, pedir, né, solicitar ao paciente se ele faz uso de algum desses hormônios tiroidianos. Se ele fizer, então você tem que instruí-lo, tá, a chegar somente para a coleta 4 horas, tá? É o mínimo 4 horas após a ingestão desse medicamento. Ele pode chegar lá 5 horas, 6 horas após essa ingestão, mas o mínimo é 4 horas. Então, ele não pode chegar lá para a coleta desse sangue, tá? Sem no mínimo essas 4 horas, tá? De espera. Então, a amostra a ser analisada vai ser o soro, mas o material de coleta vai ser o sangue. Então, o paciente chegou, né? Já estava lá em jejum, já não fazia, já tinha passado as 4 horas desde a última ingestão do medicamento. O que é importante também é você solicitar para o paciente todos os medicamentos que ele fez, tá? Que ele utilizou naqueles últimos 30 dias, tá? Medicamentos que possam, né, ser relevantes, tá? Então, você vai fazer a anotação desses medicamentos, tá? Para que não venha futuramente dar um resultado diferente, tá? Para o armazenamento, então, do sangue. Então, no caso ali, o paciente chegou, foi feita a coleta, só que naquele momento o laboratório está cheio de análises para serem feitas, às vezes coisas que demandam um pouco mais de tempo, então você não pode fazer naquele momento, ok? Então, o que você vai fazer? Se você não puder nem separar, tá? Fazer a separação do soro e do sangue, então você vai colocar esse sangue num recipiente fechado e vai estar mantendo ele refrigerado numa temperatura de 20 a 25 graus Celsius por até um dia, tá? 24 horas. Após isso, pode ser então descartado, vai ter que ser feita uma nova coleta, ok? No caso de o soro já, né, ter a obtenção da separação do soro, então ele pode ser refrigerado numa temperatura de 4 até 8 graus Celsius, no máximo até de 4 dias, tá? Se num recipiente fechado, bem identificado, tá? Isso é muito importante, a identificação do teu paciente, porque às vezes chega mais pacientes, você nem lembra de quem que é daquele tubo. Então, a identificação no tubo, recipiente fechado, isso é muito importante. Os métodos mais utilizados em laboratório, tá? Para análise desse exame é o radioimunoensaio, o ensaio imunoenzimático e a quimioluminescência, tá? São os mais utilizados. Se você quiser dar uma pausa aí, copiar, eu vou estar comentando aqui com vocês agora só os valores mais relevantes, que são de 21 a 54 anos, tá? Que os valores são de 0 a 4 a 4,2.
Então, isso são níveis normais. De 55 a 87 anos, eles podem variar de 0,5 a 8,9. Lembrando que esses valores, dependendo ali, a cada ano, podem sofrer uma alteração, tá? Nos Estados Unidos, sabe-se que o valor, né, de 0 em adultos, tá? De 21 a 54 anos, o valor lá considerável é de 0,3 a 4,5, tá? Então, varia muito, né? Mas esse aqui é o foco de vocês, tá? Que vocês têm que saber que é o normal aqui no Brasil considerado, tá? Valores críticos são aqueles considerados abaixo de 0,1. Já sobre a nossa tiroxina, nós vamos ter duas tiroxinas, 2 exames de tiroxina. O exame de tiroxina total, que é o T4T, que nós vamos ver agora, e a tiroxina livre, que é o T4L, tá? O que vai diferenciar nesses dois exames? Apenas a dosagem, tá? Os valores de referência. Somente isso, tá? O material de coleta também vai ser o sangue venoso. A utilização para análise vai ser 1 ml do soro. O preparo do paciente também vai ser igual. Ele tem que estar no jejum de, no mínimo, 4 horas. Deve ser anotados todos os medicamentos que foram feitos nos últimos 30 dias, tá? Em especial, os hormônios tiroidianos, tá? Se ele faz o uso desses medicamentos, deve ser anotado. Se ele também não faz o uso, deve ser anotado, tá? Então, isso é muito importante. Se ele faz o uso, fazer a coleta somente após 4 horas da última ingestão. Então, o paciente deve ser preparado, tá? Antes do dia da coleta. Então, ele deve estar sabendo de todos esses processos. A conservação do soro, ele pode ficar até 7 dias, se refrigerado, numa temperatura de 2 a 8 graus Celsius e pode ficar congelado, tá? Até por 30 dias se ele for mantido numa temperatura de menos 20 graus Celsius. O processo, então, de análise do T4 total é o método de quimioluminescência, tá? Os valores de referência, então, também aqui tem um monte. Pode ser diferente em gestantes. Ele vai ser diferente, né, em gestantes. Vai ser diferente de acordo com a idade do indivíduo. Então, nós temos aqui adultos, tá? O valor, ele vai ser de 4,3 a 12,5. Já a tiroxina livre, nós vamos ter aqui também a coleta do sangue venoso. A amostra também do sangue vai ser o soro. Jejum mínimo de 4 a 8 horas, tá? Que é o recomendável. Em caso também de uso de medicamentos tiroidianos, fazer então essa anotação, pedir que o paciente faça a ingestão desse medicamento no mínimo 4 antes da coleta. Também fazer a anotação dos últimos medicamentos utilizados nos últimos 30 dias. Já para o armazenamento, também é o mesmo processinho. Em caso que não é possível fazer o exame no momento, o sangue deve ser armazenado numa temperatura de 20 a 25 graus Celsius por até 24 horas. Se já tiver a obtenção do soro, então pode ser refrigerado numa temperatura de 4 a 8 graus Celsius por no máximo de 14 dias. Os métodos também para identificação vai ser o radioimunoensaio, pode ser também o ensaio imunoenzimático e a quimioluminescência. Sobre o nosso T3, né, que é o triiodotironina, nós também vamos ter 2 tipos de exames, que vai ser o triiodotironina total e o triiodotironina livre, tá? Igual T4. O material de coleta vai ser o sangue venoso, o material de amostra vai ser 1 ml de soro, o preparo também deve ser de 4 horas, tá? Mesmo processinho. Se faz o uso de medicamentos, né, de hormônios tiroidianos, fazer essa coleta, tá? Então, mesmo processo. O método vai ser quimioluminescência, conservação também
do soro de 2 a 8 graus Celsius por 7 dias. Se congelado a menos 20 graus, fica por 30 dias. O que vai determinar a diferença entre todos esses exames vai ser esse valor de referência, ok? A dosagem de triiodotironina livre também vai ser o mesmo processinho, coleta do sangue venoso, vai ser feita a análise do soro, tá? 1 ml desse soro, jejum mínimo de 4 horas, se o indivíduo faz uso de hormônios, tá? Ser feita então a anotação disso. O método, tá? Para análise do T3 vai ser a quimioluminescência. A conservação, se refrigerado, entre 2 a 8 graus, pode ficar até 7 dias. Se congelado também, menos de 20 graus, ele pode ficar até 30 dias. Os valores de referência em pessoas eutiroidianos, tá? Os valores normais encontrados são de 1,5 até 5,0. Em gestantes, esses valores vão ter alteração de acordo com o trimestre, tá, da grávida, ok? Pessoal, essa é a nossa aulinha de hoje. Se você entendeu, muito bem, ótimo, maravilha. São exames bem... os processos são bem fáceis, tá? Aqui são 5 exames diferentes, mas os processos são praticamente iguais, tá? Então, são processos tranquilos de se entender. Lógico que a prática vai demandar um pouquinho mais, né? Lógico que vocês vão estar vendo isso mais para frente. Mas, a princípio, gostaria muito que vocês entendessem qual que é o processo, tá? Desses exames, como que é o processo de coleta desses exames, que é o mais fundamental. Se você tem alguma dúvida, tá? Sobre os exames, deixa aqui nos comentários ou anota no caderninho. Então, boa aula para vocês. Até breve.